Como você vê o tarô? Como... Uau. Ferramenta. Ele é um instrumento. Ele em si é uma grande autoridade. Então, assim, é muita responsabilidade jogar tarô para as pessoas, porque você pode mudar a vida de uma pessoa pro bem e pro mal. Então, se ele fala, não, vai aqui, acredita nisso, ela toma uma decisão de sair de um emprego, ou de comprar uma casa, ou de terminar um relacionamento, ou de não terminar um relacionamento, e isso muda a vida da pessoa toda, sabe? Então, assim, eu gosto de vê-lo como ferramenta para diminuir um pouco essa autoridade nesse sentido de determinar a vida. Eu sempre falo, tarô não é condenação. Não é porque disse isso que você tem de fazer ou porque vai acontecer. Não é adivinhação. Então, eu gosto muito de vê-lo como ferramenta que, assim, eu tô perdida, ou eu tô para tomar uma decisão, tô num momento de divisão de águas, tomar um rumo, tomar um caminho. Eu uso o tarô como uma ferramenta, mais uma ferramenta de, por exemplo, eu pudesse me aconselhar com uma amiga ou com uma terapeuta. Ele é uma voz que decide porque ele tem peso, ele tem autoridade, e ele traz um campo que é o campo do inconsciente, que é o campo daquilo que, na verdade, a gente já sabe, mas a gente não tá vendo, não tá dando voz, matéria para aquilo, forma para aquilo, e o tarô vem e desenha pra gente. Também traz um campo da espiritualidade. Então, para quem acredita, para quem está conectado, é também uma maneira de entrar em contato com essa espiritualidade, entrar em contato com essa metafísica, entrar em contato com algo que está para além do nosso consciente, além do nosso controle, além do nosso poder verbal, né? Além daquilo que a gente pode nomear. E aí ele fala com a gente. Só o fato de você virar a carta, você já sente uma energia daquela carta. Ela já conversa com você no plano do simbólico. Então ela já te diz alguma coisa, já te dá uma sensação corporal. O que vai acontecer quando você vai tirar um tarô? O que a pessoa pode esperar? Ela pode esperar o que eu vou ler, um campo energético, um campo de energia. Assim, olha, tá assim. Cada carta tem qualidades, e qualidades eu não tô falando só positivas. Principalmente os arcanos maiores, que são as 22 cartas de tarô, eles têm arquétipos que são muito complexos. Eles têm qualidades positivas e qualidades negativas. Eu vou dizer para a pessoa como está o campo dela, como está a energia, e a partir daquilo, ela já começa, só no ouvir sobre a carta, ou ver a carta, ela já começa a pensar, isso faz sentido, isso eu tô vivendo. Vou dizer pra ela como está, porque o tarô só fala do presente, porque na verdade é só o presente que existe, mas é um presente que já está negociado de um passado onde você tomou decisões, onde você já fez alguns acordos, visíveis ou invisíveis, e já prospectando um futuro, projetando um futuro que já está desenhado por esse presente. Na verdade, que eu vou dizer para ela, olha, está assim, você vai investir nisso, você vai continuar fazendo dessa maneira, você vai continuar acreditando nisso, ou você vai tomar outro rumo, você vai mudar isso. Está assim, tem esses dois caminhos, você pode escolher um ou outro, ou mais de dois caminhos, dependendo da carta. Assim, existem cartas que são de campos. Então, por exemplo, tem cartas que são do campo amoroso. Tem amor na carta, tem relação. Tem cartas que falam da sexualidade, tem cartas que falam do trabalho. Então, por exemplo, a gente vai tirar um jogo sobre relacionamento amoroso, sexo afetivo, e não sai uma carta do campo do amor, ou do sexo, ou da paixão, você fala, tá faltando alguma coisa aí. E aí é muito complicado ler isso, porque imagina, como é que eu vou chegar pra uma pessoa que às vezes tá com casamento, um namoro super bem, dizendo assim, então, tá faltando amor na sua relação. Talvez a pessoa não esteja vivendo aquela expressão, vivendo aquele momento, porque também o tarô também tá falando de um tempo. Ele não é para sempre. Por exemplo, já me fizeram essa pergunta, essa é a carreira certa para mim? É certa até quando? Qual o momento? Qual o tempo disso? E esse tempo é muito difícil quantificar com o tarô, porque o tarô não é exato. Então, não vou dizer que há cartas que não têm a ver, mas são cartas que são mais difíceis de ler em alguns campos porque não dizem respeito àquele campo. Vão te dar outras leituras possíveis, entendeu? É mais fácil jogar para os outros do que jogar para si mesmo, até porque a gente é parcial, né? Então a gente vai ler o que a gente quer ler. Então tem épocas da minha vida que eu não abro o tarô. E assim, para mim, então, muito tempo que eu não abro. Eu prefiro jogar com uma pessoa que abra para mim, que joga para mim. Porque às vezes eu não quero criar expectativas
e depois a vida me frustrar. Então, assim, às vezes, por conta de acontecimentos ou momentos históricos da vida, eu deixo o tarô quieto, eu deixo o tarô fechado. É porque depende muito da leitura que as pessoas fazem, dos tarólogos e das tarólogas. Porque assim, se você faz uma leitura rasa das cartas, você fala assim, saiu essa carta, nossa, saiu a carta da torre, a carta do diabo, são cartas mais difíceis, ou do pendurado. Se você fizer uma leitura só das características negativas da carta, você vai destruir a vida da pessoa, a pessoa vai sair destruída do jogo. E eu aprendi com a minha primeira professora de tarô que a pessoa que entrou no jogo, ela tem que sair melhor, a pessoa tem que sair melhor do que ela entrou. Então, assim, por mais difícil que seja o momento dela e que o tarô esteja mostrando que tá difícil mesmo, que ela precisa de cuidados e que ela precisa de apoio, que ela precisa mudar coisas que estão difíceis para ela, o tarô, ele ajuda a caminhar, ele ajuda a iluminar o caminho, a ver o que precisa ser mudado, onde precisa atuar. Então, dependendo de quem joga para ela nunca vai sair pior do que ela chegou. Ela sempre vai sair com uma força, com um aspecto, olha, tá difícil aqui, mas você pode fazer isso também. Essa carta também tem essa força, também tem esse apoio. Então, não precisa ter medo, porque por pior que seja a notícia, pior que seja a situação, primeiro, o tarô não vai dizer nada que você não esteja vivendo. Então, o tarô não está inventando algo que você não vai trazer uma novidade para você que você não vai viver. Então, assim, é melhor que você saiba que aquele caminho está mais difícil para que você possa se preparar para ele, do que você não ser pega de surpresa. É isso, também não é só uma leitura mental, só uma leitura racional. É um campo energético que se abre, é um campo sagrado. Então tem uma intuição que fala muito mais. Você sente, as palavras vêm, o texto então assim, você sente o que dizer para a pessoa, você diz. Eu não tenho filtro quando eu abro o tarô. Por isso que eu considero o tarô uma coisa muito séria, muito sagrada. Não abro para qualquer coisa, para qualquer pessoa, para qualquer questão, por brincadeira, de maneira leviana, porque aquilo é muito. Eu preciso tratá-lo com seriedade para que ele me trate com seriedade também, para que ele funcione. Tem um retorno das pessoas que jogam depois de muito tempo, que elas vêm contar e elas olham para mim e falam, nossa, aquele jogo foi muito importante. Mudei de vida, ou aquilo foi muito importante nessa situação. Que é um retorno de acompanhar a vida das pessoas, e muitas clientes jogam comigo já há muitos anos. Tem cliente minha que joga uma vez por ano. Ela sempre joga pelo menos uma vez por ano para dar aquele axé pro ano e tal. Ou aniversário. É muito legal, é muito importante, é uma responsabilidade muito grande. E é muito bonito também participar da vida das pessoas dessa maneira e saber que um jogo seu te ajudou aquelas pessoas a superar um momento difícil, ou que tiveram boas notícias, houve boas notícias depois daquele jogo e ela como ela estava preparada, como ela estava avisada, ela pôde receber aquilo, pôde abraçar aquilo. Então esse retorno, além de ser um trabalho que me garante um retorno financeiro, que é bem importante também, isso é importante também lembrar as pessoas que assim, é muito investimento, né? A gente faz cursos, compra livros. O próprio tarô, ele não é barato, são baralhos caros. Então, a gente tem um investimento também que tem um retorno dos jogos que são pagos, né? Mas eu fiz muito jogo também de graça no início, sobretudo, e muito jogo por troca também. Então, também tive essas experiências bacanas, assim, de trocar por outras ferramentas que as outras pessoas têm, né? Então, para mim, é mais um braço que eu tenho.